Então, estamos aqui com Paulo Neves e Carlos Neves, dois feras, tanto da área docente... Fera é ele que fala, tudo bem? Ele que está falando fera. São feras, a gente está aqui tranquilo, sem Bauru, problema. Para quem conhece. Fera é ele que está com... Olha a responsabilidade, não é verdade? Vamos lá. Então vamos lá, começar de novo. Começar de novo? Não precisa, pode soltar, doutor, sem problema. Ok, é a primeira vez que nós temos um programa mesclado com making off, então vamos manter. Eu estou meio constrangido, porque eu estou diante de dois feras. Como é que eu posso apresentar um programa perto de um artista? Fora do seu irmão, como ator. Porque a gente conhece o Carlos como professor, lecionando matemática. Matemática lembra álgebra, ciência exata, ciências estatística, exatas. Número, fórmula. E como é que é o Carlos? O ator. O que o Carlos fez no teatro é brincadeira. Quando ele falou de Procura-se uma Rosa, a experiência que ele teve no Sesc em São Paulo, o teatro do Sesc, hein? Um negócio genial, quer dizer, eu falo do meu irmão com a maior tranquilidade do mundo. Conta, que a gente quer descobrir um pouquinho esse lado aí. Entende? Não, mas eu estou colocando, quer dizer, tudo o que ele fez de teatro, ele fez muito bem de teatro. Ele fez muito bem. Eu sou péssimo ator. Péssimo. Assim, do SBT para baixo, quer dizer, não tem. Não tem. Do SBT não tem. Quer dizer, se você falar A, pode colocar lá embaixo. Menos A, porque aí entra a matemática. Menos A não existe. É coisa muito ruim. Então, eu acho que eu fui ser diretor de teatro muito mais que... Tá vendo? Você não quis ser ator? Não. Então vai ser diretor. Você não aparece, você fica guardado, aí sem problema nenhum. Aí eu fui ser diretor, quer dizer, é uma coisa que eu gosto muito, claro. Mas o Carlos é muito bom, não é papo. Quer dizer... Carlos, tem algum projeto novo aí? Vamos fazer uma peça? Vamos montar uma peça? Eu estou nessa, viu? Se você quiser. Olha, seria bom rememorar. Diretor é que não falta, né? Eu fiz mais de 60 apresentações nesse estado todo. Foi São Carlos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Sorocaba, porque nós participávamos nos festivais de teatro amador que tinham na época, que o governo incentivava. Nós pegávamos trem aqui, fazíamos baldeação, era uma coisa assim... monstruosa, que não tinha esse procedimento que hoje tem. Mas fizemos muita peça. E eu estava comentando com você a questão da Revolução de Minas. Você imagina retratar uma época da Revolução de Minas com baile dentro do castelo, com Tiradentes, com seus irmãos, todos eles. Tanto que nós tivemos que ler um livro, aí que é a maravilha da minha mãe. Tal dia é o batizado. Ela fez todos nós lermos o livro. Era a senha que o Tiradentes usava para entrar na reunião junto aos seus confidentes. Tal dia é o batizado. E nós tivemos que ler o livro para poder entender, para poder construir o personagem. Quer dizer, o que hoje chama de laboratório. Aí está o diretor que pode falar. Era uma pesquisa. E ela não aceitava. Assim, chegava lá, eu quero fazer teatro para ir para a Globo. Não, então não é comigo. Não era com o Paulo, porque o Paulo ainda não estava. E foi muito interessante, porque minha mãe, a primeira atriz de Bauru que foi para a Globo era da minha mãe, que era a Solange Teodoro. A Solange foi fazer novelas na Globo, porque a Solange era uma morena muito bonita, dançava na escola de samba da Mocidade Independente, da Vila Falcão. Isso. Né? Quer dizer, ela foi e ficou. E era uma senhora atriz, a minha mãe, uma grande amiga da minha mãe. Interessante, Renato, que era assim, estamos no grupo. Ela olhava para você e falava, você não quer fazer teatro? Você falou, não me interessa. Mas o Paulo, que ela não tinha nem pensado, falava, eu quero fazer teatro. Ela pegava o Paulo. Daí ia lapidar o Paulo para ser um ator. E isso ela fez com a Solange. A Solange não tinha nada. Ela lapidou e foi para frente. Foi para a Globo. Isso é. E aí entra o aspecto que as pessoas às vezes perguntam, né?
Você é formado em quê? Eu sou professor de História. Eu sou professor de História, sou professor de Atualidades. O Carlos é professor de Matemática, professor de Estatística. Minha mãe não teve nada, absolutamente nada. Sabe? Ela foi no olhômetro, leitura, sabe? Como que ela vai dirigir teatro? É sexto sentido. O homem lá em cima olhou para ela, exatamente. Né? Não tem. Fez EAD, que EAD, para com isso. Na história do teatro, por esse interior todo, ela era considerada a tia Celina. Tia Celina. O Thiago, porque era um respeito impressionante dos grupos de teatro, mesmo profissionais, para com a pessoa dela, que era uma... Mas era uma postura. Eu me lembro que eu cruzava com a dona Celina, ela, ao mesmo tempo que ela sorria, né? Ela dizia, né? É assim, né? Ela transmitia uma coisa de comportamento, né? Sim. Você sabe que era instintivo dela. Era instintivo. Era aproveitando esse bate-papo que eu acho legal, há 10 dias atrás houve um festival em Garça, durante 5, 6 dias, projeto de Amar Guerra. E meu filho foi. Meu filho que coordena a Casa de Cultura Celina Neves. Ele ligou para mim e falou, pai, quem está aqui e mandou um abraço para você, Humberto Sinibaldi. Nossa! Humberto Sinibaldi, o Teatro de Rio Preto chama Teatro Humberto Sinibaldi. Humberto estava lá. Aí o Cláudio Mendel, de São José dos Campos. Então, essa turma toda do teatro, que hoje tem 60, 70, 80 anos, essa turma toda, eles falam até hoje, reverenciam até hoje a tia Celina. Quer dizer, um respeito. É todo um respeito pelo trabalho dela. Né? É toda uma colocação por um trabalho. Quer dizer, isso que ela fez na Escola Progresso é algo, sabe, genial, digno, sem nada. E é um aspecto que a gente pode até criar um momento histórico. Na época, não tinha televisão, não tinha computador. Então, as crianças, os jovens, as mães não sabiam onde que deveriam mandar seus filhos. Para ficarem tranquilos. Mandavam para a Escola Progresso, porque lá tinha tênis de mesa, lá tinha o grupo de teatro, lá tinha a dona Celina que orientava sempre família, sempre. Uma vida saudável. Né? Sempre, sempre. E era uma forma em que o teatro fazia parte da comunidade. O que hoje nós vemos tanto aí pregando das comunidades, ela fazia. E hoje não temos isso. Não temos. A vida comunitária hoje está longe de ter... Há um isolamento. Há um isolamento. O ser humano se isolou de tal forma que não tem mais esse contato em que a pessoa era uma amiga, a pessoa era uma confidente, a pessoa era aquela que passava o seu conhecimento para o outro. Hoje está muito difícil isso. A gente entra num aspecto que nós conversávamos, Paulo, que até culpa um pouco dos nossos governantes. Eles dedicam as pastas de turismo, de cultura, de lazer, de esporte para os apadrinhados políticos. E não sem conhecimento. Não para técnicos no assunto. Por exemplo, se você colocar na pasta da cultura alguém que tenha cultura, que tenha engajamento com a cultura, na área de esporte, idem, na área de turismo, idem, né? Eles sempre dedicam para um parceiro, para um partido político, e lá eles encaixam interesses partidários. Interesse partidário, e que eu acho, quer dizer, na minha visão, as pastas mais importantes para o mundo moderno, porque vem a completar a questão do currículo, né? Sim, curricular. Sim. Quer dizer, você vai à escola para reviver isso tudo que vivemos na Escola Progresso. Você tem o aprendizado e depois você tem a arte, você tem a cultura. Um faz teatro, outro faz música, outro vai jogar bola, outro vai jogar basquete, vai jogar tênis, vai dar ocupação. E como é que nós vamos fazer isso nesse mundo em que a meninada está ali com 2 dedos? Né? Veja bem, de uma mão toda, a coisa se resumiu em 2 dedos, num aparelhinho desse tamanho, que você fica focado preso, ali, se isola do mundo. É um desafio muito grande, né, para a gente... E você sabe que agora eu me reporto, quando o Carlos falou do tênis de mesa, no fundo da escola, minha mãe deixou colocar
um negócio de basquete. Quem jogava aberto. basquete lá era o Calheiros, Roberto Calheiros, Roberto Calheiros, Caetano e era o Cariani, Zé Carlos Cariani. Poxa. Então, eles passavam a tarde, quando eles saíam do Instituto de Educação Ernesto Monte, eles passavam lá para jogar na escola, sem problema nenhum. Quer dizer, era escola risonha e franca mesmo, sabe? Quer dizer, era escola onde a pessoa... Ocupando espaço. Ocupando espaço. Vocês que são educadores, há essa discussão no âmbito interno das escolas, essa preocupação de dar ocupação aos jovens? Me parece que não se fala nisso. Parece que tanto no ensino municipal, como estadual, como na própria universidade, não tem uma vida a tendência complementar, hoje, né? Você deve já estar percebendo isso, são grandes escolas ou grandes associações que estão procurando fechar. Então a criança vai às 7 horas da manhã e a criança sai às 5 horas da tarde. E lá ela tem todo tipo de atividade. Isso. Eu acho que a tendência moderna... Não, nas escolas mais caras é assim. Né? Desculpe, não vou fazer o merchandising, mas já fazendo merchandising. Eu dou aula no Dincal. Sim. O Dincal começa às 8 horas, vai até às 5 horas da tarde. Ensino médio. O ano que vem, ensino fundamental. Vai ter teatro. O Carlos é o diretor, ele quer que o aluno saiba trabalhar com madeira. Ele quer que o aluno, sabe, quer dizer... sexta, sétima, oitava, nona série, o aluno ter esse contato, porque isso foge, né? O que você está colocando, não fica no videogame, acabou, estou vendo na tela, eu estou batendo, estou vendo na tela, acabou. Quer dizer, a criatividade vai diminuir muito. Isso, então, automaticamente, a escola tem essa colocação, que o ano que vem, a turma que entrar, os garotos sexta, sétima, oitava... Eu acredito que as escolas vão partir para esse... porque tem que vai ser estabelecida uma concorrência, né? Sim. E cada dia mais você querendo inserir seu filho numa escola desse nível, né? Temos várias aqui em Bauru, Sim. Mas a escola pública tem que partir para isso. Tem. É a missão dos nossos governantes, dar esporte, dar lazer, dar cultura. Ainda hoje eu recebi do professor Macalé, que é o presidente. Montar uma banda, montar uma orquestra, montar uma peça de teatro, montar um time de futebol, montar uma torcida uniformizada. Exatamente. Exatamente. Uma coisa fundamental da vida. O professor Macalé, presidente do sindicato dos professores, ele fez um comentário que nós temos uma base de $25 mil da aplicação para o aluno. Estamos em 70 e não sei quanto. O Vietnã tem $6 mil por aluno. Está em 15º lugar. Perdeu para o Vietnã, quer dizer, é um absurdo. Nós estamos no rodapé da história. Você vê. É mau uso do dinheiro público. É verdade, isso. Sem dúvida. Bom, depois nós vamos entrar num papo aqui muito interessante com o Paulo Neves e com o Carlos, com relação a grandes feras do cinema, do teatro, da televisão, que passaram por essas mãos habilidosas, hábeis e que fizeram e fazem muito sucesso. Até já.